Obrigado, querido. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Te louvamos por tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de te servir. Abrimos o nosso coração, recebemos, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco e nos marque para uma nova temporada. No nome de Jesus, e todos digam amém. Construa o seu destino. Construa o seu futuro. Destino é igual a futuro. A futuro. Há quem diga que o futuro a Deus pertence. É bem verdade que no futuro Deus já está, mas é minha responsabilidade, assumir uma posição em relação ao futuro. E eu anotei algumas coisas que quero compartilhar com você, porque quando se fala de futuro, necessário é ter uma visão clara dele, ter um objetivo em relação ao lugar onde nós queremos chegar. É por isso que escolhi este texto, porque ora, onde nós construímos a nossa vida, onde nós edificamos a nossa casa espiritual, como também a nossa vida pessoal, vai determinar se nós seremos pessoas que resistem a todo tipo de adversidade e problema, ou se qualquer coisa nos derruba. Então a primeira coisa que eu quero observar com você é que é preciso ter uma visão clara em relação ao futuro. Não só saber sobre o futuro, mas também ter a percepção de como é que você caminha para chegar até lá. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer de você, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então você tem que ter uma visão clara e alinhada a essa visão, que é um projeto. Você tem que ter um objetivo traçado, resolvido, de como chegar lá. Senão você corre o risco de começar e não terminar. E muita gente vive assim. Tem gente que já começou muita coisa e nunca terminou tudo que começou. Começa bem, mas não termina. Está sempre começando mais alguma coisa. É bem verdade que nós caminhamos de acordo com uma palavra dada por Deus a nós. Eu e você,
nós temos promessas da parte de Deus. Temos promessa. E é bom porque a promessa de Deus, ela de alguma forma coloca diante de nós um objetivo claro, nos dá uma visão em relação a futuro. A promessa faz isso, é bem verdade. E quando se trata de promessa, então, nós precisamos entender que o que nos impulsiona, nos leva, não é o que nós temos nas nossas mãos, mas o que nós temos na nossa visão. Tem que ter uma visão, mas não dá para dar o passo maior do que a perna. A primeira coisa, tenha uma visão clara. A segunda coisa é, faça alianças corretas. Se você quer construir, edificar a sua vida pessoal, se quer alcançar um resultado positivo, então desenvolva amizades que valham a pena. E por que eu digo? Porque tem gente, irmão, que é Ló na sua vida. Tem gente que é Jonas no seu barco. Tem gente que é Judas na sua equipe, é Tomé. Tem gente que ao invés de ajudar, vai emperrar a sua caminhada. Então, escolha bem quem você chama de amigo, porque quem você chama de amigo define a qualidade da sua vida. Eu gosto do pequeno versículo de Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma grande pergunta e que nos coloca buscando uma ideia. O nosso pensamento vai longe em relação a isso. Tem gente que não vale a pena ter perto. Eu gosto também do versículo de Provérbios capítulo 13 versículo 20, que diz: o que anda com os sábios ficará mais sábio ainda, porém o companheiro dos insensatos será destruído. Se você não escolher as suas amizades, com quem você vai estabelecer aliança, então escute, amanhã a sua história pode ser de destruição. Anda perto de gente que tem sabedoria, de gente que te inspira, de gente que tem visão, sabe para onde está indo, de gente que vai ser um alicerce para você e não o contrário. Tem gente que é uma bomba relógio. Você sabe que qualquer hora estoura. E se estourar, explode tudo, irmão. Rebenta. Faça aliança. Por que eu digo faça aliança? Porque tem gente que também, porque já fez amizade que não valeu a pena, já andou com gente que não valeu a pena, então agora ele duvida de todo mundo e ele quer andar sozinho. Ele se decepcionou com A ou B e agora ele diz C, D, E, F, G, ninguém mais presta. A experiência que eu tive com gente ruim não pode macular as pessoas que Deus ainda tem para colocar na minha caminhada. Aliás, gente ruim que passou me ensinou muita coisa. Porque tem gente que passa, deixa lição. Tem gente que passa, deixa uma inspiração. Pelo menos aprenda. Diga amém. Passa logo dessa parte, pastor. Que o senhor falou isso, eu estou lembrando da minha sogra. Oh, que Deus a tenha. Aleluia. A minha sogra é uma bênção. Aleluia. Te amo, amor. Você precisa saber quem você coloca no seu barco. Se entra um desobediente, que não obedece a Deus, a gente lê o texto, aquele que ouve e pratica, quer dizer, obedece. Jonas desobediente, meu Deus,
fez a carga ser extraviada, o barco ser avariado. Meu Deus do céu, desobedecendo a Deus, fez até mal para o peixe. Meu Deus do céu, cuidado com gente desobediente, que não ouve a voz de Deus, não obedece a voz de Deus, vai trazer destruição sobre você. Pula fora. Terceiro, seja persistente. Persistência, persevere. Começou, vai até o final. Pastor, está difícil, mas continua. Está doendo, mas continua. É com choro, mas continua. É com lágrimas, mas continua. Pastor, mas podem se levantar contra mim e ser o meu fim. Continua. Quando eu penso em perseverança, eu lembro da mulher do fluxo de sangue que durante 12 anos sofria com aquela enfermidade. E ela pensou consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela teve uma visão clara em relação ao futuro. Quer dizer, eu tenho uma enfermidade que há 12 anos vem me destruindo, mas se tão somente eu tocar. Agora escute, não foi fácil tocar. Ela teve que vencer toda a religiosidade. Ela teve que vencer tudo aquilo que a recriminava, toda a rejeição. Ela teve que vencer todos aqueles 12 anos. E ela foi por entre a multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. E na hora que ela faz isso, o sangue estancou, parou de correr. Olha, a perseverança em ter uma ideia e colocar em prática e ir até o fim. Aí a gente diz: que perseverante essa mulher. A gente não pode esquecer de Jairo, porque Jairo vai ter com Jesus, conta a história dele para Jesus. Jesus diz para ele: eu vou até a tua casa e vou curar a tua filha. Só que quando Jesus está indo para casa, a mulher que pensou se tão somente tocar, e que foi perseverante na ideia que teve, na visão clara que obteve, e foi lá tocar, e foi curada, e parou Jesus na caminhada até a casa de Jairo. Enquanto a mulher toca, a filha de Jairo morre. A notícia chega: olha, já era. Mas Jesus só olha para ele e diz: não temas, apenas creia. E ele perseverou em fé. Tem gente que vem na igreja, adora a Deus, e enquanto está adorando a Deus, parece que as coisas estão culminando lá e dando tudo errado. E aí diz: pois é o quê? Você veio adorar quem aqui? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Deus que te chamou? Quem é que te escolheu? Não é tempo de baixar a guarda. Não pare de lutar. É interessante porque eu não sei se é a persistência que traz a fé ou se é a fé que traz a persistência. Eu sei que as duas coisas andam juntas. É uma fé perseverante, é uma perseverança na fé. Você passa por cima do eu, por cima da notícia, por cima do que disseram, por cima do que estão achando, por cima do que estão dizendo, por cima de propostas, e você fica cumprindo um propósito. Você sabe qual é o seu destino e você não para até chegar lá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais ainda, quarto, tenha sabedoria para semear. Não é simplesmente semear, mas ter sabedoria para semear, porque com sabedoria você tem discernimento. Você consegue discernir os tempos, os ciclos. Aliás, quando a gente vai ler Gênesis,
A gente já aprende logo no início que Deus criou o tempo antes de criar qualquer coisa. Deus cria, tem o primeiro dia, tem o segundo dia, tem o terceiro dia, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto e tem o sétimo, em que Ele olha satisfeito para tudo que fez. A gente já aprende com Deus. Existem semanas, existem meses, existem anos, décadas, séculos. Tudo respeita um ciclo. Você olha para a natureza, você vê a semente sendo colocada na terra e de repente começa a germinar, brotar. Daqui a pouco, quando você vê, tem uma árvore estrondosa e existem frutos que vêm, daqueles frutos tem sementes e o ciclo não para. Se tem uma coisa que pode passar homem pela terra, quantos forem, é que a terra sempre vai devolver o que é semeado. Faça o bem, porque o universo sempre devolve. Lá fora, lá no mundão, eles querem usar o evangelho de outra forma, né? Eles querem deixar assim mais atrativo, resolvido. Faça bem, porque o universo devolve. Irmão, é Bíblia. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que muito semeia, muito colherá. Quer dizer, na medida que você fizer, farão a ti. O que você quer receber, faça a alguém. Se você quer generosidade, seja generoso. Quer ser abraçado, abrace alguém. Quer ser ajudado, primeiro ajude alguém. Quer ser reconhecido, primeiro reconheça alguém. Quer ser honrado, primeiro honre. O que você fizer, você vai receber. Diga amém. Quanto mais você fizer, maior será o seu resultado. E por que eu disse que precisa-se ter sabedoria para semear? Por quê? Porque sem sabedoria você faz semeaduras erradas. Quando você peca, primeiro, você perde tempo, porque o tempo que você está pecando é tempo perdido. Segundo, você compromete seu futuro, porque se você semeou o pecado, vai colher a consequência. Então, olha só, dois prejuízos, o de agora e o de amanhã. Você perde o tempo. Quando eu tomo uma decisão errada, por exemplo, eu falei de aliança, faça alianças corretas. Aí você faz uma sociedade com quem não deveria. Aí você faz uma sociedade, o que acontece? Você tem prejuízo já de cara, porque de repente você descobre que não devia ter feito. Aí tem que voltar atrás, você fez uma sociedade que não deveria, já perdeu aqui. Ainda perde no decorrer de tempo. Quando tem processo, quando tem coisa, é ou não é? Agora, se você tem sabedoria para tomar a decisão, você ganha hoje e você ganha amanhã. Por isso, escute o que eu vou dizer: nunca quebre um princípio. A priori parece que o princípio está requerendo demais, está exigindo demais. Mas a longo prazo você vai descobrir: a melhor coisa que eu fiz foi andar em princípios. É por isso que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, quer dizer, anda em obediência aos princípios que foram estabelecidos. Diga amém. Em quinto, tenha motivação. Eita Deus, seja motivado, irmão. Eu sei, eu já falei aqui na igreja. Se você pensar que todo dia eu acordo animadaço, você está enganado. Tem dia que quase eu preciso de um guindaste para me tirar de cima da cama. Tem gente que pensa: não, o pastor deve acordar assim, ó. Bom dia! Yes, 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 yes. Não, o pastor acorda já girando no manto. Unção de corta-cana.
Não. Tem dia que você está para baixo, tem dia que você está desanimado, porque a noite não foi fácil, porque as notícias do dia anterior não foram fáceis, que você teve uma batalha espiritual, Satanás veio lá, sabe, contra você. Então não foi fácil, né? Para acordar no outro dia não é fácil, mas daí você começa a orar. Aí quando você começa a orar e dizer: bom dia Espírito Santo, pode vir, eu preciso da tua misericórdia, da tua presença, eu preciso de ti. Quando você começa a orar, a motivação vem. A motivação correta faz você começar bem e continuar. Faz. A motivação não determina nada, mas impulsiona, te empurra, te desperta. Uma pessoa motivada, você já viu uma pessoa motivada assim? Assim, meu irmão, que alegria no meu interior, no meu coração. A luta está grande, mas o diabo está furioso. Funciona assim? Já viu um crente motivado? Meu irmão, como é que está? Arrebentando, meu irmão. Como é que está? Na fé, irmão. E aí? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meu irmão, e aí? Estou animadaço. Quando eu conheci a Vitória, eu cheguei em casa e disse para minha mãe: conheci a minha esposa. A minha mãe quis dar aquela desmotivada. Meu filho, você acabou de conhecer, está pensando o quê? Mas eu estava o quê? Motivado. Meu irmão, eu nunca dei tanto glória na igreja. Eu nunca levantei tanto as mãos na igreja, irmão. Aleluia! Alguém dizia: e aí? A vitória é minha. Meu irmão, eu virei vitorioso, animado. Olha a minha motivação como era de estar com ela. Teve dia de eu sair de Brasília, só parar para ir no banheiro, abastecer o carro e vir direto até Floripa. Só parar aqui. E quando eu olhei para aqueles olhos, eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está entendendo como é? Uma pessoa motivada passa por cima de tudo. Agora um desmotivado já começa perdendo. Vamos indo, vamos ver o que Deus tem para hoje, né? Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa: a luta é grande, mas até que Deus dá vitória. Irmão, essa luta aí tem que aumentar. Vou repetir. Pastor, que porta-voz. Meu Jesus, para de falar isso, pastor. Não vou falar não vou parar de falar isso não. Vou falar para você isso mesmo. Olha, a luta que você está enfrentando tem que aumentar. Porque quanto maior for a sua luta, maior será o agir de Deus na sua vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Para motivar você, para você ficar motivado. Não é, pastor Roger? Porque a pessoa tem que ficar motivada. Como assim, pastor? A luta não pode me desmotivar. A luta não pode paralisar a minha fé. Se eu observar que a luta está grande, o inimigo já sabe que está perdendo, por isso que ele está vindo com tudo. Mas eu vou vencer. Que dificuldade, aumentou o gigante. Quanto maior for o gigante, maior vai ser o tombo. Você não pode perder a motivação. Ande com gente assim também, que o pessimista já começa perdendo. Diga amém. Diga: eu vou ter vitória. Você tem certeza disso? Mais ainda, tenha uma disciplina pessoal. Eita palavra! E cabe bem nos nossos dias, não é? Quer ver? Eu vou lembrar você. Quando fecharam tudo,
Não pode mais sair de casa, fique em casa. Poucas pessoas é que continuaram acordando naquela hora que acordavam todo dia. Agora pode dormir um pouco mais. E que a pouco tinha gente tomando café na hora de almoçar, tomando café da tarde na hora de jantar e jantando pelas madrugadas. Mais do que isso, você maratonou. Quer saber mais do que eu vou? É revelação forte. Você entrou numa indisciplina. Por quê? O que você vai fazer? Fica em casa. E se você não fizesse outra coisa, você ia ficar ligado lá. Morreu três, ó, já morreu o quarto. E era mais ou menos assim. Morreu o quinto, ei! É quase isso, né? Era a festa que tinha para dizer que morreu mais alguém. E você estava lá, tomara que eu não morra, tomara que eu não morra, tomara. O sangue de Jesus tem poder. Que não chegue na minha casa esse mal. Chegou, você tossiu, respirou assim, e agora está aí de pé, está sentado aqui, ó. Deus te guardou. Eu sei, muita gente boa foi ceifada. Muita gente que eu tenho pessoas de perto. É triste. É triste. Fatalidade, tragédia. Mas a verdade é que, veja que se não ficou meio indisciplinado. Gente que fazia exercício não fez mais, não comia mais o que tinha que comer, ficou estressado, as emoções se chocaram e tal, e aí a pessoa, conflitos no casamento, famílias vivendo um verdadeiro caos, tudo por falta de disciplina. Tenha uma disciplina pessoal. É por isso que uma das colocações de Jesus foi: vigiai e orai. Tem que vigiar. Isso requer uma disciplina. Sabe que eu tenho vários sonhos, mas eu tenho um sonho recorrente. Qual é o sonho que eu tenho recorrente? É isso. Eu já sonhei com muita coisa. Outro dia eu sonhei que eu estava aqui na igreja e tinham muitos aqueles bichinhos que ficam no chão, que parece assim, escorpião. Tinha muito escorpião aqui e tinha cobras. E que eu descia e eu pisava nos escorpiões, eu pegava as cobras pela cabeça e jogava fora. Jogava fora. Aí eu disse: meu Deus. Porque outro dia eu falei, né, que tem gente que vê tanta cobra que parece que trabalha no Butantan. Aí eu falei: meu Deus, agora fui eu que sonhei com cobra, Jesus. Aí eu disse: eu vou ligar para alguém que interpreta sonho. Eu liguei para um amigo meu, pastor, disse: pastor, Deus te usa e tal. Ele falou: Deus está te revestindo de autoridade espiritual. Quando você pisa, você está pisando sobre os demônios. E quando você joga fora, você está repreendendo, está jogando para fora. É autoridade espiritual. Eu digo: oh, glória, aleluia. Mas aí agora eu lembrei de um outro sonho que eu tinha. E como é que era o sonho? O sonho é que eu estou andando na rua. E aí vem muita gente, sabe? Igual aqueles filmes que tem lá, daqueles caras morto-vivo assim, que vinham contra mim. Só que eu fazia assim, ó. E quando eu fazia assim, parecia que estava batendo asa e subia. E aí eles ficavam aqui embaixo querendo me pegar, e eu subia. E eu até chegava pertinho deles, e quando chegava pertinho deles, eu fazia de novo e subia. Eles não conseguiam me pegar. Só que eu não sonhei isso uma vez, várias vezes. Aí eu disse: profeta, eu estou sonhando. E eu sonho que eu fico fazendo assim. Parece que eu sou um anjo que fica voando. Aí ele disse para mim: não pare de fazer o que é certo. E principalmente, tenha uma disciplina de vigilância. Se você parar de vigiar, o inimigo pode pegar você. O sonho é isso. Olha só. Se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer o tempo todo, é vigiar e orar.
Diga vigilância. Tenha cautela, cuidado. E onde é que eu começo com essa disciplina, pastor? Dentro de mim. Nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas vontades. Disciplinando o quê? O meu eu. E por que isso? Por que isso? Porque isto determina os meus hábitos, que são decorrentes das minhas atitudes. Então eu preciso estabelecer uma disciplina pessoal. Você tem que ter hora para orar, hora para ler a palavra. Você tem que ter hora para fazer as coisas. Não é simplesmente empurrar com a barriga. Diga amém. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Então ore em todo o tempo. Mas ore, seja disciplinado, diga amém. É por isso que eu gosto desse texto. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Construiu sobre a rocha. Pode descer a chuva, pode correr rio, pode dar enchente, pode vir tempestade, pode vir chuva de pedra, de granizo, do que for. Ah, meu irmão, pode descer o céu com tudo para arrebentar a terra. Essa casa, ela fica intacta, nada a coloca no chão. Construa a sua casa sobre a rocha. Cristo é a rocha, a palavra é a rocha. Estabeleça esse critério. Tenha uma visão clara. Saiba para onde você está indo. Tem gente que não é de igreja nenhuma. Não, veja bem, pastor, eu até gosto do jeito que você prega. Sim, de que igreja você é? Eu sou na segunda eu sou na terça eu sou e na quarta eu vou na Mais de Cristo. Na quinta eu vou, sexta quando dá eu vou, e domingo eu me considero da Mais de Cristo assim, de vez em quando. Irmão, não. Tenha compromisso, faça aliança. Esteja vinculado. Pastor, eu sou de Jesus, né? Você não vai longe sozinho. Esteja alinhado a uma visão. Estabeleça um critério para o seu crescimento. Tem gente que não sabe nem de que igreja é, mas pede oração. Existem coisas que a gente precisa resolver. A fase da caixinha de promessa já passou. Não lê a Bíblia, mas pega o versículo na caixinha de promessa como se fosse resposta de Deus. E o mais triste é que devolve quando não gosta do que Deus está falando. Se é que Deus está falando para pegar outro. Não, esse aqui não, esse não, esse aqui não é para mim, é para o Roberto. Eu vou pegar um que seja para mim. Eis que estou contigo. Esse é meu. Tem gente assim, caminhando dessa forma. Você não precisa de oração, você precisa orar. Você não precisa de uma palavra, você precisa viver a palavra. Não é saber muito que resolve, mas é viver o que sabe, é praticar o que ouve da parte de Deus, é ser sensato. Anda com os sábios e você será mais sábio. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus.
a sua vida pessoal e espiritual não será como uma casa construída na areia, que a qualquer momento pode cair. Quem aqui lembra da tragédia do Morro do Bumba? No Rio de Janeiro, tinha um lixão, um aterro sanitário, e foram colocando tanta coisa lá que aquilo foi tomando um volume e se tornou um monte. E depois de tornar um monte, descobriram, e aquilo se tornou de certa forma consistente. Depois de se tornar consistente, as pessoas invadiram e começaram a construir casas. O tempo foi passando e uma comunidade começou a viver ali. Só que numa temporada de chuva, o solo começou a ser danificado, e o que tinha por baixo começou a vir à tona. De repente, o barro se misturou com o aterro sanitário, com o lixo, as casas vieram ao chão, muita gente morreu, muita gente teve sua vida destruída ali. E aquilo nos deixa uma lição: não dá para construir a nossa vida nos lixos que existem por aí. O que é lixo, pastor? Sua amargura, essa mágoazinha que você tem, que não perdoa, é lixo. O que é lixo, pastor? Um pecado escondido que está aí definhando você, é lixo. O que é lixo, pastor? A falta de compromisso com Deus. Você vai levando a vida de qualquer jeito, achando que Deus é seu servo. Ele não é seu servo, Ele é seu Senhor. O que é lixo, pastor? Esse espírito aí que você tem dúbio, um dia é de Deus, outro dia não é. Um dia quer servir a Deus, outro dia não quer. Ser levado de um lado para o outro, jogado pelo vento de um lado para o outro, é semelhante à onda do mar que vai e vem e não tem uma definição. Isso é lixo. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me colocar diante dele e dizer: Senhor, nunca mais eu quero permitir que dentro de mim haja lixo, porque eu não quero construir a minha vida sobre isso. Eu quero construir a minha vida sobre a rocha. Sabe por quê? A consistência está na rocha. A casa pode ser linda, mas se estiver sobre o lixo, sobre a areia, ela cai. Agora, se estiver sobre a rocha, ela permanece. Feche os teus olhos.